sabendo o tempo, que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. O tempo, como um riacho sempre correndo, está deslizando perpetuamente e apressando cada um de nós para o oceano sem limites da eternidade. Estamos agora entrando em uma dessas linhas imaginárias de divisão que os homens traçaram para medir o tempo para sua própria conveniência, e enquanto estamos no limiar de um novo ano, nos convém fazer uma pausa contemplativa solene, embora o tempo não possa fazer pausa, mas corre com sua velocidade usual. Vamos fazer algumas revisões e perspectivas adequadas do tempo passado e futuro, e nos entregar a tais reflexões que nossa transição de ano para ano naturalmente tende a surgir. A grande e principal reflexão é aquela no texto, com o qual apresento a vocês como um presente de ano novo, sabendo o tempo que já é hora de despertar do sono. A conexão do nosso texto é esta. O apóstolo, tendo ordenado diversos deveres de religião e moralidade, acrescenta esta consideração, a saber, que o tempo os exigia notavelmente, como se ele dissesse: estejam sujeitos aos magistrados e amem-se uns aos outros. E isso porque, sabendo o tempo, que já era hora, ou a hora apropriada, de despertar do sono. Uma negligência solene quanto a essas coisas é peculiarmente irracional em um momento como este. Os romanos, a quem esta epístola foi escrita, eram cristãos de fato. Eles eram tais cuja salvação o apóstolo poderia apontar como próxima. Agora, diz ele, a vossa salvação está mais perto do que quando crestes. E ainda assim, ele convoca até mesmo esses a despertar do sono. O fato é que, mesmo os cristãos sinceros, são muitas vezes propensos a cair em uma letargia espiritual. Eles contraem uma disposição indolente, obtusa, preguiçosa quanto aos deveres da religião e coisas divinas. Às vezes, seu amor definha, seu zelo esfria, e eles se tornam negligentes ou formais em suas devoções. Agora, tal estado de obtusa e inatividade é frequentemente representado pela metáfora sono, porque assim como o sono nos desabilita de ações naturais e embota nossos sentidos físicos, da mesma forma, este sono espiritual indispõe a alma para o serviço de Deus e sensações espirituais. Daí se segue que despertar do sono significa despertar da segurança carnal, sacudir a preguiça espiritual e se envolver nas preocupações da verdadeira religião com vigor e força total, como os homens despertos. E como até mesmo os cristãos são muitas vezes propensos a cair em alguns graus de sono espiritual, pois muitas vezes cochilam sobre as grandes preocupações da piedade, que exigem o máximo de esforço de todos os seus poderes, apesar do princípio da vida divina implantado neles, há grandes necessidades de chamá-los para despertar. Assim, o apóstolo desperta os cristãos romanos, incluindo-se entre eles, como estando em necessidade da mesma excitação. Já é hora de nós, diz ele, isto é, para você e eu, despertarmos do sono. Este é um dever adequado em todos os momentos. Não há um momento de tempo em que um cristão possa ser legal e seguramente preguiçoso e negligente. No entanto, o apóstolo sugere que alguns momentos específicos exijam vigilância e atividade específica e que dormir em tais momentos é um pecado particularmente agravado. Agora, diz ele, é a hora de nós despertarmos do sono. Este não é um momento para dormirmos. Este momento nos convoca a despertar e nos esforçar.
Esta é a hora da ação. Já dormimos muito tempo. Agora, vamos despertar e levantar. O apóstolo também sugere que a consideração séria e o conhecimento correto do tempo são uma forte excitação para despertar do sono. Sabendo o tempo, diz ele, que agora é hora de despertar do sono, isto é, seu conhecimento e consideração séria da importância, da incerteza e da brevidade do tempo em geral e das circunstâncias peculiares do tempo presente em particular, podem ser suficientes para despertá-lo. O sono natural deve ser em sua estação. Aqueles que dormem, dormem de noite. Mas, diz ele, somos todos filhos da luz e filhos do dia. Fomos tirados das trevas para a luz gloriosa do Evangelho. Portanto, não durmamos como os outros. Considere o tempo, que é a luz do dia para você, e você não pode deixar de ser sensato, que agora é hora de despertarmos do sono. Esta é a hora de levantar. Portanto, despertemos para a retidão. A razão pela qual o apóstolo exorta os cristãos romanos a despertarem naquele momento é muito forte e comovente. É esta. Agora está a nossa salvação mais perto do que quando cremos. A salvação está se apressando rapidamente em nossa direção nas asas do tempo. Tantos anos se passaram desde que cremos em Cristo pela primeira vez. Por tantos anos mais perto está a nossa salvação. Ou, como ele expressa no versículo seguinte, a noite está quase acabando, o dia está próximo. A noite sombria e turbulenta do estado atual está quase acabando. O amanhecer do dia eterno está pronto para se abrir sobre nós. E podemos dormir em tal momento? O quê? Dormir no próprio limiar do céu? O quê? Dormir quando a salvação está pronta para nós, para nos abraçar? O quê? Dormir quando o amanhecer do dia celestial está prestes a brilhar ao nosso redor? É possível que durmamos em tal momento? A perspectiva da salvação eterna tão perto de nós, o pensamento de que em muito pouco tempo estaremos no céu, não deve nos despertar e nos fixar em uma postura de ansiosa expectativa e constante vigilância? O texto implica que os cristãos devem sempre crescer na graça, e quanto mais próximo estiver sua salvação, mais vivos e zelosos eles devem ser. Já que está mais próximo este ano do que o ano passado, eles devem ser mais santos este ano do que o ano passado. Quanto mais próximos estiverem do céu, mais celestiais devem ser. A aproximação da salvação é um forte motivo para a santidade, e quanto mais forte, mais próxima ela está. Meu principal objetivo no momento é levá-la a conhecer o tempo e a fazer tais reflexões sobre ele, conforme sua natureza e circunstâncias exigirem, e conforme forem adequadas às nossas respectivas condições. A primeira coisa que eu colocaria para você como uma introdução necessária a todo o resto é o importante, mas negligenciado dever do autoexame. Acho que deveria chocar um homem entre um novo ano sem saber se estará no céu ou no inferno antes do fim dele. E aquele homem que pode dar apenas um relato muito pobre do último ano, e talvez 20 ou 30 anos antes dele, ainda não pode dar nenhuma resposta satisfatória a esta grande questão. Tempo nos é dado para determinar este ponto importante e usar meios adequados para determiná-lo a nosso favor. Vamos, portanto, resolver neste dia que não viveremos mais um ano completamente incertos sobre o que será de nós através de uma duração sem fim. Hoje, vamos colocar esta questão em nossos corações. O que realmente sou eu? Sou um humilde e obediente servo de Deus?
Ou sou um pecador desobediente e impenitente? Sou um discípulo de Cristo na realidade? Ou apenas uso seu nome e faço uma profissão vazia de sua religião? Para onde estou indo? Para o céu ou para o inferno? Para qual sou mais adequado em minha disposição? Para a região da santidade perfeita ou para aquela região do pecado e da impureza? Devo atrasar estupidamente a determinação até que seja aprovada pela sentença irrevogável do Juiz Supremo, diante de quem posso comparecer antes que este ano chegue ao fim? Infelizmente, se for contra mim, então minha condenação será irremediável. Mas, se eu descobrir agora que meu caso é ruim, bendito seja Deus, não é tarde demais para alterá-lo. Ainda posso obter uma boa esperança pela graça, embora minha esperança atual seja considerada a do hipócrita. Se eu insistir nessa investigação, ela provavelmente revelará dois tipos de pessoas entre nós, a quem meu texto me leva particularmente a me dirigir. Uma, inteiramente destruída da religião verdadeira e, consequentemente, completamente desesperada para uma eternidade feliz, e ainda assim descuidada e carnalmente segura naquela situação perigosa. A outra, cristãos de fato, e consequentemente habitualmente preparados para o seu último fim, mas criminalmente negligentes ou formais nas preocupações de piedade e nos deveres que devem a Deus e ao homem. Uma, afundada em um sono profundo no pecado. A outra, cochilando e dormindo, embora à beira escorregadia da eternidade. Agora, quanto a ambos esses tipos de pessoa, já é hora de acordarem do sono. E esta exortação eu pressionaria sobre eles, primeiro, por algumas considerações gerais comuns a ambos, e então, por algumas considerações particulares próprias de cada um, respectivamente. As considerações gerais são como estas. Primeiro, considere a incerteza do seu tempo. Você pode morrer no ano que vem, no mês que vem, na semana que vem, no dia que vem, na hora que vem ou no momento que vem. Certa vez, conheci um ministro que, enquanto fazia esse mesmo ponto, foi transformado em uma ilustração impressionante disso e imediatamente caiu morto no púlpito. Quando você olha para o ano que agora começou, vê o que pode nunca ser seu. Não, você não pode chamar um dia dele de seu. Antes que esse dia chegue, você pode ter terminado com o tempo e ter entrado na eternidade. Os homens presumem sobre o tempo como se estivesse garantido a eles por tantos anos. É essa ilusão que arruína multidões. Quantos estão agora na eternidade que começaram o último ano com tão pouca expectativa de morte e esperanças de vida longa como você tem no início do ano atual? E esta pode ser a sua ruína. Se um profeta fosse enviado para abrir o livro dos decretos divinos para você, como Jeremias fez com Ananias, alguns de vocês, sem dúvida, veriam escrito ali ao lado do seu nome: este ano você morrerá. Jeremias capítulo 28, versículo 16. Algum momento inesperado neste ano porá fim a todos os trabalhos e prazeres do estado atual e a todos os deveres e oportunidades peculiares a ele. Portanto, se os pecadores se arrependessem e crescem, se eles obtivessem o favor de Deus e a preparação para o estado celestial, e se os santos fizessem grandes melhorias na piedade, se eles fizessem seu chamado e eleição seguros, para que não tropeçassem em dúvidas e medos na presença de seu juiz,
se eles fizessem qualquer coisa pela honra de Deus e pelos interesses do reino do Redentor no mundo, se eles estivessem a serviço de suas famílias, seus amigos, seus pais e da humanidade em geral, agora é a hora de eles acordarem do sono e começarem seu respectivo trabalho. Agora é a hora, porque esta é a única hora da qual eles têm certeza. Pecadores, vocês podem estar no inferno antes que este ano termine sua rodada. Se vocês adiarem o grande negócio da salvação por mais tempo, e os santos, se vocês negligenciarem em aproveitar o tempo presente, vocês podem ser compelidos a atirar no golfo da eternidade e se lançar para as costas desconhecidas. Cheios de medo e perplexidades, vocês podem ser cortados de todas as oportunidades de prestar serviços a Deus e à humanidade, de se esforçar para incutir os princípios do conhecimento e da prática cristã nas mentes de seus queridos filhos e daqueles sob seus cuidados, a menos que vocês agarrem a hora presente. Pois lembrem-se, o tempo é incerto. Juventude, saúde, força, negócios, riqueza, poder, sabedoria e tudo o que este mundo contém não pode assegurá-los. Não, o fio da vida é segurado somente pela mão divina e Deus pode quebrá-lo sem aviso em qualquer momento que Ele queira. Aos homens está ordenado morrer uma vez e depois enfrentarem o julgamento. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Segundo, considere a curtidosidade do seu tempo, o tempo em sua extensão máxima, incluindo o que passou desde a criação e o que é futuro até a conflagração final. Não é nada quando comparado à eternidade, mas o tempo de sua vida é muito mais curto. Essa parte do tempo que é dividida para você não é apenas incerta, mas extremamente curta. É incerto quando terminará, mas é absolutamente certo que terminará muito em breve. Você não pode esperar superar o padrão comum de vidas longas, e isso é apenas 70 ou 80 anos. Não. Você tem muito pouca razão para esperar que chegará a isso. Há pelo menos 10 que morrem antes de atingir 70 anos, para cada um que vive até a idade de 70. Portanto, é muito mais provável que você nunca passe 70 ou 80 anos na Terra. Um espaço mais curto do que isso provavelmente o transportará deste mundo, para o céu ou para o inferno. E não é hora de você acordar do sono? Seu trabalho é ótimo e seu tempo é curto. Você não tem tempo a perder, nenhum para desperdiçar. Tudo isso é pouco para o grande trabalho que vocês ainda têm que fazer. Terceiro, considerem quanto do seu tempo já foi perdido e mal gasto. Alguns de vocês que agora são servos sinceros de Deus podem se lembrar de quão tarde na vida vocês se enganjaram em seu serviço, quanto tempo vocês ficaram ociosos em sua vinha, quando sua obra estava diante de vocês, quantos dias e anos culpados vocês passaram na labuta do pecado em uma negligência vil de Deus e de suas almas imortais. Outros de vocês, que têm o nobre prazer de refletir que se dedicaram a Deus cedo, em comparação com outros, ainda são sensíveis a quantos dias e anos foram perdidos antes de vocês serem salvos, perdidos no pecados e loucuras da infância e da juventude. E os melhores de vocês têm razão para lamentar quanto tempo precioso vocês desperdiçaram, mesmo depois que se enganjaram de coração no serviço de Deus. Quantas oportunidades, tanto de fazer o bem aos outros, quanto de receber o bem vocês mesmos, vocês perderam por seu próprio descuido. Quantas temporadas de devoção vocês negligenciaram ou aproveitaram mal. Oh,
quão pouco de seu tempo tem sido devotado a Deus e ao serviço de suas almas? Quanto dele tem sido desperdiçado em ninharias ou em uma busca excessivamente ansiosa por este mundo vão? A perda no geral não equivale a muitos dias e até mesmo anos? E um dia não é uma perda pequena para uma criatura que tem tão poucos dias, no máximo, para se preparar para a eternidade. E para muitos de vocês, não é tristemente evidente que vocês perderam todos os dias e anos que passaram sobre suas cabeças? Talvez vocês tenham administrado bem o tempo, quanto aos propósitos da vida presente, mas esse é apenas o uso mais baixo e insignificante dele. O tempo é dado como um espaço para arrependimento e preparação para a eternidade, mas vocês o perderam completamente quanto a esse grande uso dele. Não, seus corações não estão mais duros e vocês menos preparados para a eternidade agora do que estavam alguns anos atrás? Vocês não têm acumulado a montanha do pecado mais e mais alta a cada dia e se afastado de Deus mais e mais? Para aumentar sua perda de tempo precioso, vocês devem considerá-lo como irrecuperável. Nada é mais impossível do que relembrar o tempo passado. Ele se foi para sempre. Ontem não pode mais retornar do que os anos antes do dilúvio. Poder, sabedoria, lágrimas, súplicas, todos os esforços unidos de todo o universo de criatura nunca podem fazê-lo retornar. E há tanto do seu tempo perdido além de toda possibilidade de recuperação. E não é hora de acordar do sono. Você tem mais algum tempo precioso para jogar fora? O tempo que virá será abusado e perdido como o passado? Ou você não se esforçará para redimir o tempo que perdeu da única maneira pela qual ele pode ser redimido, isto é, dobrando sua indústria no tempo que virá? Você tem muito a ser feito em pouco tempo, já que agora lhe resta pouco. Você realmente teve 10, 20, 30 ou 40 anos preciosos, mas, ai de mim, eles estão irremediavelmente perdidos. E que esse pensamento não o assuste e o faça acordar do sono. A perda do mesmo número de reinos não seria nem metade tão grande. Para um candidato à eternidade, cujo estado eterno depende da melhoria do tempo, um ano é de importância infinitamente maior do que um reino pode ser para qualquer homem mortal. 4. Considere que os grandes propósitos da vida presente podem ser realizados apenas no tempo, pois há certos deveres importantes peculiares a este mundo que, se não forem realizados aqui, devem permanecer assim para sempre, porque a eternidade não é a estação para eles. Ambos os mundos têm seus negócios próprios atribuídos a ele, e os negócios próprios de um não podem ser feitos no outro. A eternidade e o tempo são destinados a propósitos bem diferentes. Um é o tempo da semeadura, o outro da colheita. Um é a estação para trabalhar, o outro para receber os salários. E se invertermos a ordem imutável das coisas e adiarmos os negócios da vida para depois da morte, nos encontraremos miseravelmente enganados. Portanto, se os santos progredissem na piedade, quero dizer, aquela religião que convém ao nosso atual estado pecaminoso, aquela religião que é um curso de disciplina para nos preparar e educar para o céu, que é um processo doloroso para o nosso refinamento, para nos qualificar para aquela região pura, se eles nutrissem uma ambição nobre e não apenas garantissem a felicidade, mas altos graus dela, se eles fossem úteis à humanidade, como membros da sociedade civil ou religiosa, particularmente,
se eles fossem instrumentais para formar outros para uma imortalidade abençoada e salvar almas da morte, convertendo pecadores do erro de seus caminhos. Se eles fizessem essas coisas, a vida presente é um único momento. No céu, eles terão um emprego mais nobre. Essas coisas devem ser feitas agora ou nunca. Que coração piedoso pode suportar o pensamento de deixar o mundo enquanto essas coisas importantes estão desfeitas? Você não desejaria entrar no céu maduro para isso? Ser completamente formado por sua educação antes de entrar em um estado de maturidade? Oh, seu coração não arde para fazer algo para o seu gracioso Deus e Salvador, que fez e sofreu tanto por você? Oh, você não deseja ser um instrumento de algum serviço para o mundo enquanto você está passando por ele? Se este é seu desejo, agora é a hora. Quando uma vez que a morte colocou sua mão fria sobre você, você está para sempre incapacitado de tais serviços como estes. Então, adeus a todas as oportunidades de utilidade na vida presente. Então, até mesmo seus filhos e amigos mais queridos podem continuar no pecado e perecer, enquanto não estiverem em seu poder falar uma palavra para dissuadi-los. Portanto, entre neste ano novo com resoluções sinceras de ser mais zeloso e laborioso nesses aspectos do que você já foi.